Bom dia, meus irmãos! Para mim é um privilégio estar aqui com você mais um domingo pela manhã. Se você não tomou seu café, pega seu café, chama sua família e vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor. Na quinta-feira nós continuamos a nossa série nos profetas menores, né, intitulada E Vocês Conhecerão o Senhor. Lições que nós vamos aprender sobre os profetas menores. E na quinta-feira nós aprendemos o quão sério é o pecado, como Deus ele enxerga de maneira tão grave o pecado, tanto que ele usa o vocabulário de um adultério. Deus ele considera o pecado como um adultério, até porque o pecado é quando nós escolhemos o pecado, nós decidimos abandonar o nosso Deus fiel, e ir em busca de felicidade, satisfação, esperança e segurança nos braços de outra coisa. E aí isso é considerado idolatria, e idolatria por Deus é chamado de adultério. Esse pecado ele é chamado de adultério. É algo severo. Tão severo que Deus ele não tira o juízo, ele julga, ele pune o pecado. E o pecado mata. Diante de uma coisa tão severa assim, a pergunta que eu faço às vezes é: por que o céu ainda não caiu na minha cabeça? Por que o céu ainda não caiu sobre a nossa cabeça, não é? Nós somos pecadores. Quanto mais tempo passa, mais a humanidade ofende o Senhor, a humanidade cresce e também cresce multiplicando pecado, imoralidade, injustiça e todas essas coisas. E por que o Senhor ainda não desistiu? Porque o Senhor não fez com que o céu caísse na nossa cabeça, acabasse de uma vez por todas com a humanidade? Por que ele não fez isso? Olhando para a continuação do texto de Oséias, nós veremos não só esperanças, mas também a resposta para essas perguntas. Vamos ler Oséias capítulo 1, a partir do versículo 10, nós leremos até o capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder. E se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minha amada. Minhas amadas, né? Esse texto de Oséias, ele é um tanto interessante. Ele veio depois de um momento em que o Senhor, ele pronunciou juízo. E aí talvez você ouvindo esse texto fala assim: o que será que esse texto tem para mim? Você já ouviu a frase Deus é fiel? Já ouviu essa frase? A gente vê ela estampada em para-choques de caminhão, e nós ouvimos as pessoas falando: não, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu tenho um amigo que ele fala assim: Deus é Deus, não é Baal não. Deus é fiel. Mas o que será que essa frase tem a ver com esse texto? Aparentemente esse texto parece que Oséias está fazendo uma profecia, não é Deus agora mais falando, é agora o profeta falando de coisas que vão acontecer no futuro. E nós vemos aqui algumas coisas interessantes, falando sobre restauração. Que promessas esse texto tem? Primeiro, quando Deus ele mostra o futuro para um profeta, e esse profeta ele é responsabilizado por anunciar esse futuro para o povo, Deus está se comprometendo em cumprir aquilo que ele mostrou para o profeta que vai acontecer. Deus está se comprometendo que aquele futuro que ele mostrou para o profeta é real e vai acontecer. Basicamente, Deus está fazendo uma promessa, né? Mas olhando para esse texto atentamente, nós vemos que as palavras escolhidas por Oséias, elas fazem com que o povo não só pense na promessa de restauração que virá, mas que o povo se lembre de promessas que Deus fez no passado. Vamos dar uma olhada? Olha só o que ele diz no primeiro versículo que lemos, o versículo 10. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. Imagina aqui, um povo que acabou de ouvir uma profecia de que o Senhor vai chegar com um povo estrangeiro, vai destruir tudo, que ele vai julgar o pecado de infidelidade, o pecado de idolatria, de injustiça, de imoralidade, de arrogância, com a destruição da nação. Agora esse povo ouve da boca do mesmo profeta que trouxe o juízo falando assim: mas vocês serão tão numerosos quanto as areias do mar, tão numerosos como as areias da praia. Vocês serão tão numerosos que não se pode nem medir, nem contar. Um povo que ouviu uma profecia de que ele seria quase exterminado, ouve agora uma promessa de que eles seriam numerosos. Isso traz esperança.
Também é importante lembrar que o livro dos profetas, né, foi escrito para gerações futuras. Não para a geração que ouviu o profeta, mas para as gerações futuras. As que leriam, as que talvez já até teriam passado pela crise, já teriam voltado do cativeiro assírio, babilônico. E esse livro ele foi escrito para essas gerações, para que eles olhassem para trás e falassem: Deus foi fiel, Deus cumpriu, Deus ele falou que ia trazer juízo e trouxe. E agora ele diz que vai trazer restauração. E aí aquele povo que voltou um povo minguado. Muitos tinham morrido, muitos tinham ficado para trás. Foi um momento do cativeiro, um momento de perda, de dor. E agora esse povo que volta do cativeiro, eles são encorajados com essas palavras: vocês serão numerosos como a areia do mar. Que grande esperança! Só que essas palavras, quando batiam no ouvido de um israelita, tinha algo que lembrava, que fazia com que a mente deles voasse para anos anteriores ao dia em que o profeta Oséias falou essas palavras. Essas palavras foram escolhidas a dedo e elas lembram uma profecia, uma promessa que Deus fez para Abraão em Gênesis 22. Gênesis 22, a partir do versículo 16, o Senhor prometeu para Abraão o seguinte: e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará terras dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. O povo de Israel, ele está lembrando aqui de uma profecia que o Senhor fez para Abraão. Os seus filhos serão tão numerosos quanto a areia do mar, quanto as estrelas do céu. E agora, um povo que foi punido por desobediência, ele é encorajado à obediência. Não há uma promessa que vai chegar, mas não só por uma promessa que vai chegar, mas ele é desafiado à obediência por uma promessa que Deus já fez. Uma promessa que Deus já tinha feito. Deus ele está querendo conquistar o coração. Deus está querendo conquistar o coração desse povo. Não só fazer com que o povo fizesse o que ele queria, obedecesse ou não. Deus quer o coração. Deus não quer dividir o coração daqueles israelitas com outros deuses. E aí ele fala: eu prometo que um dia vocês serão numerosos como as areias do mar, assim como eu prometi para Abraão. Mas além dessa promessa, tem uma outra promessa que também salta aos nossos ouvidos. No versículo 11, ele diz assim: o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos. Eles designarão para si um só líder. Essa parte aqui mostra que Deus está comprometido a resolver um problema que não começou não começou no momento em que Osés começou o seu ministério. Um problema antigo, um problema que vem depois de Salomão. Depois de Salomão, assumiu Roboão, seu filho, e por causa de uma atitude de Roboão, o reino de Israel, o povo de Israel foi rachado em dois. E aí, de um povo só, nasceram duas nações, né? A nação, o reino do norte, dois reinos, né? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, na Bíblia, normalmente a gente vê referenciado como o reino de Israel, que é o que a gente está lendo aqui. E o reino do sul nós vemos com o nome de Judá. E aí ele vai falar aqui no versículo 11, o povo de Judá e o povo de Israel, esses dois reinos, o reino do sul e o do norte, eles serão reunidos. O Senhor promete, um dia, essa rixa que tem entre vocês, esse racha, vai ser resolvido. E vocês escolherão para si um só líder. É interessante essa parte de que Deus promete que eles escolheriam um só líder, porque lembra uma promessa antiga. Uma promessa que Deus fez para Davi. Davi queria construir um templo para o Senhor, mas o Senhor falou: não, você não vai construir um templo para mim. Mas prometeu a Davi que por meio da descendência dele sairiam reis para Israel e que da descendência dele viria um rei que reinaria por toda a eternidade. Olha só o que Deus diz em 2 Samuel, capítulo 7. Agora, pois, diga a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou. E eliminei todos os seus inimigos. Agora,
Eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, você descansar com seus antepassados, escolherei um dentre os seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá o templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com os açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem retirei o meu caminho, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Quando os israelitas ouviam essa profecia de que Judá e Israel seriam unidos, dentre eles teria um só líder, eles se lembravam dessa profecia, dessa promessa feita a Davi. No dia que Davi recebeu essa promessa de que o Senhor estabeleceria no trono de Israel um líder da família de Davi que reinaria para todo sempre. É interessante que quando Deus vai falar de Salomão, ele fala assim, assim que você morrer, Davi, dentre os seus filhos vou tirar um, e ele vai ser rei, ele vai construir o meu templo, eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Olha só como a linguagem, ela linka, né? O relacionamento estreito que Deus teve com Davi, ele vai ter com esses reis da linhagem de Davi. E aí ele fala, se eles me desobedecerem, eu os castigarei, mas não removerei deles o meu amor. É interessante que ele está lembrando essas promessas antigas aqui em Oséias, né? Ele fala assim, o povo serão reunidos, eles designarão um só líder e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Deus está fazendo com que o povo se lembrasse de profecias antigas. E com isso Deus queria atingir o coração. Deus ele queria fazer com que o coração do povo confiasse nele. O Senhor prometeu que traria juízo e trouxe. E agora o Senhor promete restauração e ele vai trazer. Esse povo que ouvia essas palavras tinham que ter um coração alegre. Eles tinham que ser encorajados e eles tinham que se manter firmes ao Senhor. Lembra que eu falei que o problema de Israel era a idolatria? E que na quinta-feira eu mostrei que o Senhor falou assim, vocês não são meu povo e eu não serei o eu sou de vocês. Eu não serei mais o Deus de vocês. Deus mostrando que o relacionamento entre eles e Israel tinha sido quebrado. Agora, no dia da restauração, esse relacionamento seria restabelecido. O versículo 10 diz assim, no lugar onde se dizia, vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Essa expressãozinha, filho do Deus vivo, é muito interessante. Sabe por quê? O povo estava envolvido com idolatria. O povo cultuava deuses que eles mesmos tinham construídos. Deuses de madeira, de barro, de pedra, de metal. Deuses que eles faziam com as próprias mãos. Olha que tolice. E eles acreditavam que aquelas esculturas ouviam eles. E que essas esculturas eram capazes de fazer com que eles fossem felizes, satisfeitos, se sentissem seguros e tivessem esperança. O povo gostava de deuses que eles conseguiam manipular, por isso que eles adoravam esculturas. Mas esses deuses, eles não eram vivos, esses deuses não eram reais. Eles tinham mãos, não apalpavam, eles tinham pés, mas não andavam, tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham bocas, mas não falavam. Esses deuses não tinham poder nenhum, porque eram obras feitas das mãos humanas. Mas agora se apresenta aquele que diz assim, vocês serão chamados filhos do Deus vivo. Não é um Deus falso, é um Deus que tem vida. E porque é um Deus vivo, um Deus verdadeiro,
Ele é capaz de dar vida àqueles que o buscam. Ele é a única fonte de vida verdadeira. Ele é o Criador. Dele sai toda a vida na terra. Esses israelitas, eles haviam sido rejeitados, mas na restauração, o Senhor diz: vocês serão chamados filhos do Deus vivo. Vocês serão adotados novamente. Olha que grande esperança que eles estão recebendo. E isso faria com que o coração deles se voltasse ao Senhor. E o finalzinho do texto diz assim: chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Eles falam: chamem, proclame aí, fala para a galera. Chama eles, fala assim, no dia da restauração, o Senhor nos adotará novamente. E o Senhor mostrará de novo o seu amor para conosco. Ele vai trazer um grande dia. Não é à toa que esse dia é chamado de o grande dia de Jezreel. Como nós vimos na quinta-feira, o filho de Osés recebeu esse nome para ser um lembrete do dia em que Deus destruiria Israel. Mas aqui, no dia de restauração, Jezreel, o nome Jezreel, que significa Deus semeia, seria lembrado pelo dia da colheita de bênçãos. É interessante o trocadilho, né? Grande será o dia de Jezreel para Israel. Quase a mesma sonoridade. Aquele dia será um dia de colheita de bênçãos, um grande dia. Não serão mais chamados de não meu povo, não serão chamados mais de não amada, serão chamados de meu povo, filhos do Deus vivo, e serão chamados de minhas amadas. O Senhor vai mudar não só as circunstâncias deles, mas o Senhor vai mudar o coração. Você ouvindo tudo isso fala assim: não, Silas, lindo. É linda a esperança que Deus dá para esse povo. É lindo como a Bíblia ela se conecta, né? Como Deus ele faz promessas e ele cumpre essas promessas em fidelidade, mantendo a sua fidelidade a Abraão, a Davi, ao povo de Israel. Mas o que isso tem a ver comigo? Essas promessas não foram feitas para mim. Eu sou um brasileiro, século XXI. Essas promessas foram feitas para israelitas que viviam ali no oitavo, sétimo século, antes de Cristo, milênios atrás. O que essas promessas têm a ver comigo? Em primeiro lugar, eu quero que você se lembre que essas promessas foram feitas para aqueles que passariam pelo juízo e por aqueles que já haviam passado, para que eles se mantivessem fiéis ao Senhor. Só existe um Deus verdadeiro, o Deus vivo. E eles deviam se manter fiéis ao Senhor, fugir do pecado e buscar o único e verdadeiro Deus. Isso já linka com a gente. Mas não satisfeito, eu não sei se você sabia, mas essas promessas, a promessa de que o povo de Israel fosse numeroso, de que eles seriam reunidos e teriam um único rei, essas promessas não foram cumpridas no tempo do Antigo Testamento, você sabia? Na realidade, é engraçado como os autores do Novo Testamento leem esse texto. Paulo, no capítulo 9 de Romanos, vai dizer que isso que Deus falou para o povo de Israel não serve só para os israelitas. Quando Paulo vai mostrar, ele fala assim: e aqueles que disse, não são meu povo, vocês serão filhos do Deus vivo. Paulo usa esse versículo para mostrar que eu e você, brasileiros, não judeus, nós também fomos adotados por Deus. E é interessante ver que as promessas que Deus fez para Abraão, para Davi, elas começam a ser cumpridas por meio de uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o cumprimento das promessas de Deus. E ele é aquele que vai cumprir as promessas que ainda faltam por cumprir. É por meio de Jesus Cristo que nós somos adotados por Deus. João capítulo 1 diz que nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus porque cremos em Jesus Cristo. Nós cremos que o pecado foi pago, que o pecado foi pago naquela cruz, que ele sofreu por nosso pecado, que ele foi moído, que ele foi trucidado ali naquela cruz, mantendo o juízo de Deus. O pecado sempre mata, Deus sempre pune o pecado. Mas graças a Deus, por sua misericórdia, o nosso pecado foi punido nele. Deus não aliviou a barra, como nós vimos na quinta-feira. Deus não tirou, Deus não deixou com que os nossos pecados ficassem impunes. Todos eles foram punidos em Jesus. E quando olhamos para a história de Jesus, nós vemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. E a ressurreição, ela simbolizava, ela apontava para o cumprimento das promessas de Deus.
Deus garante nova vida àqueles que o buscam. E essa nova vida, ela passa pela morte e ressurreição de Jesus, pela cruz vazia e pelo túmulo vazio. Você e eu temos esperança não só para essa vida, não só sobre como viver essa vida, como desfrutar dos privilégios que temos como filho de Deus nessa vida, mas na vida do porvir, porque Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Diante disso, olhando para isso, a mensagem dos profetas é importante para aquele público, mas para você hoje. O Senhor quer que você se mantenha fiel. O Senhor quer que você fuja do pecado. O pecado é coisa séria. E a esperança de uma restauração deve levar você para mais perto do Senhor. A esperança de um futuro com Cristo, um futuro eterno com Cristo, deve te levar para mais perto do Senhor. Agora, se você tem se mantido fiel, mas mesmo assim tem sofrido as dores dessa vida, o Senhor quer nos lembrar de que a restauração completa ainda não chegou. Nós suportamos as dificuldades, as adversidades, as perdas nesse mundo com uma esperança. O Senhor que prometeu limpar os nossos pecados por meio da morte de seu Filho, Ele vai um dia secar as nossas lágrimas por meio da volta do seu Filho. Ele ressuscitou e um dia ressuscitaremos em glória junto com Ele. Oh, que grande esperança! Sabe por que o céu ainda não caiu na sua cabeça? Porque Deus é fiel. Aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Confie e seja fiel como Ele. Esse trecho nos traz uma última lição. O versículo 1 do capítulo 2 começa com uma ordem. Chamem seus irmãos, meu povo, e chamem suas irmãs, minhas amadas. O profeta está falando para a nação, ei, proclamem. Um dia o Senhor há de restaurar. E nesse dia proclamem a restauração do Senhor. Chamem os seus irmãos, meu povo, chamem suas irmãs, minhas amadas. À luz do que nós vimos com Paulo, do uso de Oséias para a adoção de filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, Paulo nos ensinando, que Deus adota filhos por meio de Jesus Cristo, por meio do Evangelho, por meio da fé. Nós vimos que essa tarefa de proclamação também é nossa. Você recebeu um grande privilégio. Você foi adotado por Deus por meio de Jesus. Você foi comprado. O preço pela sua vida foi pago. O juízo sobre você, o juízo que era seu, foi depositado nele. E você agora se tornou um filho do Deus vivo. E você tem a responsabilidade de chamar outras pessoas também. Por isso, você não vai deixar essa notícia só com você. Você vai querer compartilhar. Você precisa compartilhar com seus amigos. Você precisa compartilhar com a sua família, com os seus vizinhos, com as pessoas com quem você trabalha, com as pessoas da sua célula. É por isso que nós nos alegramos tanto. Nós fomos comprados, nós fomos adotados. E nós também podemos ser instrumentos para a salvação de outras pessoas. Isso é um privilégio especial. Por isso, nesse momento, quero te chamar a orar junto comigo, para a gente agradecer ao Senhor por meio de Jesus, por meio do Evangelho, a mensagem que nos lembra de que o pecado foi pago. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, garantindo vida eterna, garantindo novidade, restauração, uma nova vida para todo aquele que crê e busca o Senhor. Essa mensagem tem que ser passada para frente. Vamos orar? Agradecendo essa esperança, pedindo a Deus fidelidade e coragem e engajamento nessa tarefa de proclamar restauração para outros. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque por meio de Jesus, o Senhor nos garantiu restauração. O Senhor Jesus é o cumprimento de promessas passadas. E não só isso, o Senhor Jesus, Ele é a nossa esperança. Nós recebemos vida e fomos adotados pelo Deus vivo por meio dele. Muito, muito obrigado, Senhor. Nós temos a esperança de que um dia veremos o Senhor no céu, porque o Senhor Jesus um dia do céu desceu para nos salvar, para pagar o nosso pecado, e um dia Ele voltará para nos buscar. Oh, que grande esperança! Por causa disso, nós enfrentamos as dificuldades da vida. Por causa disso, nós negamos os prazeres do pecado. E por causa disso, nós queremos nos engajar na tarefa de proclamar restauração por meio do sangue restaurador da nova aliança em Jesus Cristo. Pai, nos ajuda a nos engajar nessa tarefa. Nos ajuda a sermos instrumentos de salvação. É isso que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Um bom dia, até hoje à noite, no nosso culto. Nós continuaremos aí a nossa série. Que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço.